Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Neste vídeo nós vamos falar sobre história e memória, né? Então, um povo sem memória é um povo sem história, né? É um povo sem história, está afadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então a gente aprende com a memória os erros do passado, com a tentativa de evitá-los no tempo presente e evitá-los no futuro. Então a memória, além de resgatar a nossa historicidade, ela também contribui para que a gente possa fazer uma releitura desses erros cometidos no passado, a fim de evitá-los no tempo presente, né? Trago aqui para vocês esse livro da Ecleia Bose, Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, que é um livro que muda a percepção que a gente tem com relação à história oral, com relação à história e à lembrança e à oralidade. Então aqui é uma indicação de leitura aí, esse livro Memória e Sociedade. A história e memória, né? A memória, ela é a história oral como fonte histórica. Trago aqui para vocês um livro da Nanette Blitzconi, amiga de sala de Anne Frank, e ela faz, através da sua história, da sua memória, esse relato, né, dessa história oral, do que era ser amiga de sala da Anne Frank, do que era viver na Holanda quando a Holanda foi invadida pelos nazistas, e ela traz esse relato para a gente. Pergunto, né? Você já entrevistou pessoas da sua família, os seus pais, os seus avós, aquelas pessoas, né, com mais idade na sua família e que têm essas memórias, né? Memórias do local que a gente vive, memórias da nossa família, memórias do nosso estado, né? Então é interessante a gente ter essa conversa e o registro dessa oralidade. E, muitas vezes, a memória, o registro dessa memória, ela se patrimonializa, né? Como aqui, ó, essas construções que eternizam a memória. A memória de quem, né? Então a cultura brasileira tem como hábito a memória dos grandes homens da esfera política, administrativa e religiosa. É importante também que a gente valorize a memória local, valorize a memória regional. Aqui eu tenho um exemplo desse patrimônio para eternizar a memória, que é a praça, né? Uma praça onde a gente tem essa fonte do colono, para eternizar essa memória dos colonos que vinham até essa região. Essa praça fica no centro histórico de Curitiba, e aqui eles colocavam os cavalos para beber água, né? Esses colonos imigrantes. Então, em homenagem a esses colonos, para eternizar esse momento, esse espaço de memória, foi feito aí um patrimônio, né? Aqui também um painel do artista Erbo Stenzel, né? Também na cidade de Curitiba. E nesse painel, ali na Praça 19 de Dezembro, ele representa a formação do povo paranaense. Então é um painel que vai trazendo aí, né, o indígena, daí ele traz alguns elementos, né, do africano que veio para o Brasil, dos imigrantes, e é um painel que representa a formação do Estado paranaense, representa a identidade do povo paranaense. Nós vamos ter os monumentos naturais também como espaços de memória de uma região, de um estado. Aqui, né, o Parque Estadual de Vila Velha, e o quanto que essa representação, essa taça, né, essa formação aqui, nos traz de memória, nos traz de lembrança, nos traz de uma identidade, porque a memória, ela vai contribuir com a formação da nossa identidade. Então a gente olha, né, o Parque de Vila Velha, olha nessa formação aqui conhecida como taça, e nos remete à memória do Paraná, nos remete a essa identidade do Paraná. E a memória afetiva, ela é uma memória absolutamente democrática, né? Nós temos as nossas memórias, os nossos sentimentos e as nossas ações. São memórias que nos remetem a lembranças da nossa infância. Então é ali, né, uma imagem, um cheiro, uma culinária, né? Eu costumo dizer que eu tenho aí lembranças da casa da minha avó, o cheiro da casa da avó, que se constitui como memória afetiva. E a história e memória, né? Aqui uma representação das famílias, né, de imigrantes europeus chegando na América. Então, qual é a memória dessas pessoas? Por que saíram da Europa? Quanto tempo durou essa viagem? Como que era essa viagem de navio? Qual o motivo? Quais eram as expectativas dessas pessoas ao fazerem uma viagem para o Brasil, uma viagem aí a bordo desses navios? Pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre história e memória. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.